Bom dia, aqui quem está falando é o professor Jamerson e hoje estaremos aprendendo sobre o método gramática e tradução, mais um dos métodos empregados no aprendizado de línguas, certo? Bem, o método gramática e tradução, segundo alguns especialistas da área, trata-se de uma maneira como os estudiosos antigos aprendiam latim e grego. Geralmente o objetivo era tornar-se eruditos, pessoas com grande conhecimento com relação a esse tema, certo? Esse método não era um método voltado para tornar pessoas fluentes. Para isso existem outros métodos que estarei abordando nos próximos vídeos de forma básica e evidente, porque há uma base profunda de estudos sobre o assunto. Estarei apenas incitando a curiosidade de vocês que pretendem aprender idiomas de forma prática, de forma rápida, ou nem tanto, e que gostariam de saber um pouco mais sobre o mundo dos idiomas, certo? Geralmente nessas aulas, os alunos aprendiam usando a língua mãe, no caso a língua da qual ele é nativo. É diferente de outros métodos que usam a segunda língua como língua principal na aula, certo? Então, nesse caso, a ênfase na língua estrangeira é pouquíssimo dada. Não se dava uma atenção específica na língua estrangeira propriamente dita, certo? O vocabulário, os vocábulos que eram usados nesse método, eles já eram de uma lista pré-selecionada e geralmente descontextualizado, o que causou e ainda causa uma certa quantidade de críticas. Embora eu tenha estudado usando esse método, e assim como muitas pessoas estudaram com esse método, eu acho que é o método mais eficaz no que concerne a aprendizado da escrita e de regras de gramática. Para mim, entre todos os outros métodos que analisei, alguns deles apliquei nos meus estudos, nenhum foi tão eficaz quanto esse no que concerne a escrita e o conhecimento de gramática, porque nesse método o fator gramática é o fator fundamental. A atenção à gramática, o conhecimento da gramática, as regras da gramática. E digo isso pelo fato de atenção, desde os primeiros contatos que o indivíduo vai ter com este método, ele estará empregando a escrita e a leitura, principalmente a leitura, desde os níveis mais básicos, coisa que não acontece com os outros métodos, certo? Então, para mim, é um método fundamental. Geralmente, nesse método, a atenção aos textos é mínima. Não é, o objetivo específico não é o texto, porque o texto será analisado apenas para que o indivíduo tenha um conhecimento profundo no que concerne as regras gramaticais, certo? Pouquíssima ou quase nenhuma atenção é dada à pronúncia, que também causa certo repúdio de alguns estudiosos com relação a esse método. Obviamente que esse método não é um método aconselhável para pessoas que pretendem adquirir fluência de forma rápida na língua. Não é aconselhável, assim como também trabalhar a parte da audição não é um método aconselhável, mas evidentemente que atrelando esse método na parte escrita, fica uma dica importantíssima, você pode melhorar significativamente bem o seu desempenho na parte escrita e também na parte de conhecimento gramatical, certo? E
creio eu que é fundamental para o indivíduo que tem ou que pretende ter um conhecimento profundo na língua, ter alguns conhecimentos no que concerne a gramática, certo? Então fica a dica para o conhecimento deste método. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Nos próximos vídeos estaremos vendo alguns outros métodos do aprendizado de línguas. Tenha um excelente dia e do svidania!